Retomando aí os trabalhos com relação ao pedido da vereadora Vera Saba. Antes disso, eu vou anunciar aqui a presença, deixar registrado, Vinícius Nunes, assessor do vereador Salvador Soares, vereador Nunes Coelho, vereador Bilili, Marcelo do vereador Noilton, Henrique da vereadora Gorete, Vinícius do vereador Salvador. Parecer jurídico, em virtude de questão de ordem levantada pela vereadora Vera Saba, o vereador Paulo Miranda, presidente da primeira audiência pública que trata da LOA 2016, apresentou o seguinte questionamento: o não atendimento pelo Poder Executivo dos dispositivos regimento interno da Câmara Municipal de Taubaté, além dos ditames infraconstitucionais e constitucionais, indicado pela citada parlamentar, impede a realização da audiência pública na data de hoje. É o relatório do essencial. Passo a opinar. Entendo que a audiência pública deve ter seu regular segmento, visto que o regimento interno não tem córdão de produzir efeitos externos, conforme parágrafo único do artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Parágrafo único. A Câmara Municipal delibera, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e demais casos de sua competência por meio de decreto legislativo. O artigo 44 do Estatuto da Cidade está sendo cumprido na medida em que as audiências públicas no âmbito legislativo tiveram início na data de hoje. A ata da audiência apresentada pelo Executivo supre o disposto do artigo 48 da Lei Responsabilidade Fiscal, porquanto não há forma determinada. Cabe ao Executivo, pois, determinar seus contornos na medida das necessidades locais. Não vislumbro, por fim, violação do disposto artigo 165 da Constituição Federal. Ante o exposto, opino pelo prosseguimento da audiência pública, visto que não verifico violação do ordenamento jurídico. E por parecer superior decisão, Taubaté, 29 de outubro de 2015, Heitor Camargo Barbosa, consultor jurídico. Sendo assim, vamos continuar. Professor mestre Francisco de Assis Coelho, assessor técnico Pró-Reitoria de Finanças. Pela ordem, senhor presidente. Já tem a resposta, vereadora. O senhor não pode se negar a me conceder pela ordem, senhor presidente. Então, pela ordem concedida, vereadora, vai. Quero registrar que esta Casa de Leis, ela está violando o regimento interno. Esta instituição tem que ser e representar a força da população taubatiana. Eu vou entrar com mandado de segurança, pedindo o posicionamento do presidente da casa e também de Vossa Excelência, que preside esta comissão. Obrigado, vereadora. Professor mestre Francisco de Assis Coelho. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, não obstante a manifestação do consultor jurídico, pelo menos até o momento, eu não formei convicção ainda que esta audiência deva prosseguir. Então, com devido respeito a Vossa Excelência, eu peço licença, eu devo me retirar. Muito obrigado. Fica à vontade, vereador. Professor mestre Francisco de Assis Coelho. Boa tarde. Boa tarde, presidente Paulo, vereador Paulo, comandando o evento, a audiência, senhores vereadores, senhores assessores, representantes dos
os órgãos públicos do município de Taubaté, meu boa tarde, telespectadores. O professor Florensano, pró-reitor de Economia e Finanças da Universidade de Taubaté, pede desculpas, que deveria estar aqui neste momento, mas ele teve uma reunião de urgência e não pôde comparecer. Apresentarei a lei orçamentária anual para o ano de 2016 da Universidade de Taubaté. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltado para a responsabilidade na gestão fiscal. Dentre os aspectos mais importantes, ela impôs a todas as instituições públicas os seguintes processos: planejamento, transparência e controle social. O planejamento é composto de 3 peças. O planejamento estratégico, chamado de plano plurianual, que é elaborado a cada 4 anos, onde as instituições fazem o seu planejamento para os próximos 4 anos. Em seguida, anualmente, com base no planejamento plurianual, a instituição deve estabelecer as diretrizes orçamentárias, ou seja, as prioridades que estão no seu planejamento. E, seguido da Lei de Diretrizes Orçamentárias, vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o que iremos falar neste momento, que vem detalhar, que vem dar os detalhes de como que será executado as diretrizes já discutidas anteriormente. A transparência e controle social será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão dos planos, leis orçamentárias e diretrizes. Proposta da Lei Orçamentária para o ano 2016 da Universidade de Taubaté. A receita estimada e a despesa fixada. A receita da Universidade de Taubaté, estimada para o exercício 2016, é de R$ 228.628.472. E as despesas fixadas em R$ 221.562.372. A diferença entre a receita e a despesa, R$ 7.066.100, são destinados às transferências financeiras para as suas fundações, ou seja, a Fundação Universitária, a Fundação Caixa Beneficente, a Fundação Artística e Cultural e a Fundação de Apoio, Pesquisa e Tecnologia e Inovação da Universidade de Taubaté. Os valores propostos foram estabelecidos de forma descentralizada e em conjunto com os responsáveis pelas respectivas unidades orçamentárias, levando em consideração os planos de trabalho apresentados no Plano Plurianual, que foi elaborado para os períodos 2014 a 2017, e na Lei de Diretriz Orçamentária para o exercício 2016, tendo já sido apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Universitário da Universidade de Taubaté. O quadro resumo a memória e metodologia de cálculo das metas anuais das receitas. As receitas correntes, R$ 225.202.722, sendo composta de receita patrimonial, R$ 4.624.800, receita de serviços, R$ 149.779.120, transferências correntes,
R$50.450.000. Outras receitas correntes, R$20.348.802. As receitas de capital, totalizando R$3.425.750, é composta de alienação de bens, no montante de R$5.300, e transferência de capital, R$3.420.450, totalizando a receita em R$228.628.472. Do total das receitas por origem, as receitas correntes, R$225.202.722, a receita patrimonial de R$4.624.800 tem sua origem na participação nos lucros da EPTS, Empresa de Pesquisa e Tecnologia e Serviços da Universidade. É uma empresa que gerencia os cursos de extensão e pós-graduação da universidade. As receitas de concessões. Esta fonte de receita corresponde aos contratos de permissão de uso de imóveis, né? Centros comerciais, cantinas junto à universidade, junto às unidades de ensino e prédio de Ubatuba, que são centro comercial composto aqui no município de Taubaté, as cantinas que são exploradas em cada unidade de ensino e o aluguel do prédio no município de Ubatuba. Esses contratos são reajustados de acordo com o índice da FIPE, o IPC-FIPE. E nos últimos 12 meses corresponde a 9,80%. Nós trabalhamos para estimar essa receita 9,32% para o ano 2016. A remuneração de depósitos bancários. Esta fonte tem origem das receitas de aplicações financeiras, cujo resultado obtém-se pelo montante aplicado nas instituições multiplicado pela taxa praticada no período, ou seja, as taxas de remuneração do mercado financeiro, cujo montante disponibilidade da universidade é mantido em conta remunerada. As receitas de serviços, que monta R$ 149.779.120, foram estimadas segundo o incremento do número de alunos. Por esta receita corresponder quase que exclusivamente de arrecadação de alunos. Então, nós tomamos por base o incremento de alunos do último semestre, mas mais a taxa de inflação que deve ser pauta de negociação de reajuste de mensalidade. Com esses números de aumento de alunos e inflação, nós projetamos as receitas de arrecadação com alunos. E quanto às taxas de clínicas, taxas de bibliotecas, enfim, outras taxas arrecadadas pela universidade, nós estamos mantendo, na sua maioria, o mesmo número aproximado. Já as transferências correntes, R$ 50.450.000, são transferências recebidas de diversos órgãos em razão de celebração de convênios, né? A universidade vem buscando, através de sua pró-reitoria de extensão e outros órgãos, convênios, né? Normalmente com prefeituras, com governo do estado, com governo federal, nos seus projetos, e aí nós temos aí alguns convênios que vêm já proporcionando uma receita. E com base nessas parcerias já existentes e algumas que nós temos já
a caminho, nós projetamos esses 50.450.000. Outras receitas correntes, R$ 20.348.802. Refere-se à recuperação de dívida ativa, juros e multa. Isso é origem da inadimplência, recebimento dos atrasados, da inadimplência dos alunos. A universidade tomou por base o que tem recebido e algumas medidas que foram tomadas com a intenção de melhorar a inadimplência. Algumas das ações tomadas foi a designação de um procurador para cuidar especificamente do assunto de cobrança, novas deliberações, como PRC, flexibilização com negociações, grupo de servidores encarregados de contactar alunos, enfim, algumas medidas de negociações para melhorar a questão da inadimplência. A receita de capital, R$ 3.425.750, é composta de alienação de bens, R$ 5.300, corresponde à alienação de bens móveis. Normalmente são bens já de usos, já exausto, que a universidade descarta. Então, é vendido a um valor mínimo, por isso, R$ 5.300. As transferências de capitais, R$ 3.420.450, corresponde às transferências de capital recebidas dos diversos órgãos, em razão de celebração de convênios para aplicação em investimentos. A composição da receita por origem. No gráfico, esta parte verde, a maior, é composta do recebimento de anuidade e taxas dos alunos. R$ 149.778.120, corresponde a 65,51% da receita total da universidade. No sentido horário, nós temos as transferências correntes, que é o convênio com o Ministério da Educação, SEBRAE, prefeituras, corresponde a 22,07% do orçamento. Na mesma sequência, sentido horário, outras receitas correntes, que são os juros, dívida ativa, multa, indenizações, restituições, correspondendo a 8,9% do orçamento. Na sequência, receita patrimonial, que é a receita com aluguel, com a IPTS e aplicações financeiras, correspondendo a 2,02% da receita da universidade. A transferência de capital, R$ 2.420.450, são os convênios com a prefeitura, aquisições de equipamentos e laboratórios, correspondendo a 1,5 pontos percentuais da receita. E a alienação de bens, que é um valor mínimo de R$ 5.300, transformando em percentual dá menos de 1%. O quadro, resumo, memória e metodologia de cálculo das metas anuais das despesas. Despesas correntes, R$ 207.240.825, composto de pessoal e encargos, R$ 116.107.395. Caso de juros e encargos de dívida, aqui é zero, que a universidade não tem intenção de contrair empréstimos e dívidas em termos financeiros, ou seja, não foi previsto nada. Outras despesas correntes, R$ 91.133.430,
totalizando 207 milhões de despesa corrente. A despesa de capital, fixada em R$ 14.221.547, dividido em investimentos, R$ 3.396.547, inversões financeiras não temos, e amortizações financeiras, R$ 10.825.000, e uma reserva de contingência de R$ 100.000, totalizando a receita, totalizando a despesa fixada em R$ 221.562.372. A destinação das despesas. As despesas correntes, R$ 207.240.825. Como já foi dito, pessoal e encargos, R$ 116.107.395, são destinados à cobertura do pessoal e encargos, né? Este valor teve como meta, né, de cálculo o crescimento vegetativo da folha, concessões e vantagens pessoais aos servidores, promoções, mudança de categoria, concursos, correções salariais, que certamente nós teremos, e também aposentadorias. Quando um servidor aposenta, nós temos que continuar recolhendo a parte patronal relativo àquela aposentadoria. E também, no sentido do quadro do pessoal, a universidade vem trabalhando no sentido de reestruturar o seu quadro. Inclusive, tem uma comissão trabalhando a Lei 282, né, que trata do quadro dos servidores administrativos, e a 248, que trata dos servidores docentes. Então, nós estamos reestruturando com o objetivo, é claro, nessa situação financeira que nós passamos, que a nação passa, que o Estado passa, que os municípios, enfim, as instituições. Então, nós temos que tomar providência no sentido de ajustar. Juros e encargos da dívida, como foi dito, a universidade não tem intenção de contrair nenhum empréstimo financeiro. Outras despesas correntes, R$ 91.133.430, são as despesas de custeios, tá? São tomado por base a projeção dos preços atuais dos serviços. Nós colocamos aqui utilidade pública, água, luz, telefone, já podemos ter noção de quanto está sendo isso para o cidadão. E nós também, é claro, passamos por isso. Nós temos que prever também esses aumentos no orçamento da universidade, no orçamento das instituições, tá? O que está acontecendo com os materiais, né, os fornecedores, em questões de preço, enfim, a evolução dos preços, né, sujeito à regra de mercado. E foi estimado também, além dessas referências, a questão da inflação. E também consideramos o quê? Um trabalho de redução de custo. O que pode ser feito para que a gente consiga sobreviver nesse momento econômico. As despesas de capital, R$ 14.221.547. Temos para investimento R$ 3.396.547, que é destinado à aquisição de materiais permanentes, equipamentos, obras novas, enfim, manter a funcionalidade da instituição. E, é claro, em função do acréscimo da despesa corrente, das despesas com o pessoal, essa proporção, né, tem basicamente um percentual muito pequeno em relação ao total, porque as despesas de custeio pessoal acaba levando uma grande parte do orçamento. As inversões financeiras,
A universidade não pretende comprar nenhum imóvel em termos de expansão, apenas investimento para manter a sua funcionalidade. Já amortizações financeiras, 10.825.000. Isso corresponde ao valor previsto para pagamento do parcelamento do débito com o nosso instituto. E a reserva de contingência, R$100.000 para eventuais despesas que poderão ocorrer. A composição da despesa, da mesma forma, a parte verde, a maior parte, que são os gastos com pessoal e encargos, vencimentos, encargos previdenciários, 52,40% do orçamento de despesa da universidade. No mesmo sentido horário, nós temos a despesa corrente, outras despesas correntes, que refere-se à bolsa de estudo, água, luz, telefone, segurança, limpeza, são os gastos com o expediente. Isso corresponde a 41,13%. É uma boa parte também. Então, veja que pessoal e custeio já leva a maior parte. Lá nós temos a amortização do financiamento da dívida, o parcelamento da dívida com o Instituto, que corresponde a 4,89% do orçamento de despesa. E os investimentos em obras, R$3.396.547, corresponde a 1,53% do orçamento de despesa. E finalizando, a reserva de contingência, que é aquela pequena parte ali, a 0,05% do orçamento de despesa. A composição de despesas por UO, por unidades orçamentárias. Nós temos a pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de extensão, reitoria, pró-reitoria de administração, pró-reitoria estudantil, pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e pró-reitoria de economia e finanças. Volta. Está com pressa? Volta. Volta. Ah, legal. Bom, da mesma forma, o gráfico, a maior parte, a verde, é a UO, a unidade orçamentária, pró-reitoria de graduação, onde estão os professores, os cursos de graduação. É destinado a essa unidade orçamentária R$ 92.447.665, correspondendo a 41,74% da despesa, do orçamento de despesa da universidade. No mesmo sentido, no sentido horário, nós temos aqui a pró-reitoria de extensão, com R$ 57.840.037, correspondendo a 26,12 pontos percentuais do orçamento de despesa. Esse valor da pró-reitoria de extensão, eu diria que 50 milhões, que é aqueles 50 milhões de convênio, está aqui, que é a pró-reitoria que cuida dessa parte de extensão e relações comunitárias. Então, 50 milhões é aqueles 50 milhões de convênios, totalizando no orçamento 26,12%. Já a reitoria, R$ 29.113.720, correspondente a 13,15 pontos percentuais do orçamento de despesa da universidade. No sentido horário, a pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria estudantil, R$ 24.424.645, correspondendo a 11,03% do orçamento da universidade. A pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, R$ 8.807.105, correspondendo a 3,98 pontos percentuais do orçamento de despesa.
a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 6.378.590, correspondendo a 2,88% do orçamento da universidade. E, por último, a Pró-Reitoria de Economia e Finanças, com R$ 2.450.620, correspondendo a 1,11 pontos percentuais das despesas do orçamento. Aqui, o resumo, apresentando as metas e o resultado primário. Receita total, R$ 228.628.472. Receita primária, que é a receita total, menos a receita financeira, R$ 226.528.472. A despesa total, R$ 221.562.372. Despesa primária, que é a despesa total, menos a despesa financeira, R$ 210.737.372. Resultado primário, que é a receita primária menos a despesa primária, R$ 15.791.100. O resultado nominal, R$ 6.007.780. Dívida pública consolidada, R$ 64.335.585. E a dívida consolidada líquida, R$ 45.312.772. Bom, o conceito de resultado primário é indicar o nível de gastos orçamentários dos entes públicos, dos entes federativos, se estão compatíveis com a arrecadação, ou seja, se a receita financeira são capazes de suportar as despesas não financeiras. Então, as receitas não financeiras têm que suportar as despesas não financeiras, ou seja, pessoal, expediente, aquela questão do funcionamento da instituição. A resultado de aplicações financeiras, resultado financeiro, ele não entra nem na despesa e nem na receita. Para a apuração do resultado primário, não são consideradas as transferências financeiras, ou seja, as transferências das fundações que eu apresentei, eles não são considerados aqui. Então, receita total, R$ 228.628.472, é o resultado da soma das receitas correntes e a receita de capital. As receitas primárias, R$ 226.528.472, corresponde à receita total deduzida das receitas financeiras. E a despesa total, R$ 221.562.372, representa a soma das despesas correntes, as despesas de capital e a reserva de contingência. Despesa primária, R$ 210.737.372, corresponde à despesa total, descontada as despesas financeiras, juros, amortizações de dívidas, com aquisição de títulos, enfim, concessão de empréstimo, essas coisas, que não é o caso da universidade. O resultado primário, R$ 15.791.100. Ele é obtido pela diferença do resultado da receita primária pela despesa primária, indica se as receitas são capazes de suportar as despesas, ou seja, se há equilíbrio financeiro na instituição. Já o resultado nominal, R$ 6.007.780, representa a diferença entre o saldo da dívida em 31/12 do ano anterior, em relação à dívida pública consolidada, que no caso da universidade, R$ 64.335.585, que é o saldo previsto do débito com o IPMT, que seria aqui a dívida da universidade com o IPMT no ano passado, ou seja, no final do ano em exercício. Aqui é para
o ano seguinte. A dívida consolidada prevista, R$ 45.312.772. Seria a dívida pública consolidada deduzida a disponibilidade de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros. Isso considerando que vai haver amortizações, etc., e que vai existir, ao final do exercício, disponibilidade de caixas e haveres financeiros. Cai de 64 para 45. Em nome do professor Fulensano, muito obrigado. Nós que agradecemos. O próximo, representando neste ato o Instituto de Previdência do município de Taubaté, convidamos o senhor Diogo Antônio de Toledo de Rico, chefe de divisão financeira, e Ricardo de Azevedo, procurador jurídico. Boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês o orçamento do Instituto de Previdência do município de Taubaté, 2016. O orçamento tem o seu valor fixado final em 151 milhões e 60 mil reais. A nossa maior parte da receita é a receita de contribuições, no valor de 56 milhões e 160 mil reais, e considerando a receita de contribuições interorçamentárias, 52 milhões e 960 mil reais. Além disso, a contribuição do servidor, 11%, que é retido dos servidores e repassado ao IPMT, no valor de 35 milhões e 640 mil reais. Além da contribuição previdenciária, regime de parcelamento de débitos da Unital, 2 milhões e 200 mil reais. Aqui é necessário uma observação que na Unital eles colocaram a despesa já da dívida, da terceira dívida que a Unital tem conosco, mas nós não consideramos. Então nós consideramos nesse orçamento o valor de 2 milhões e 200 mil reais, o valor só das dívidas que elas já estão pagando, e não a que não foi aprovada ainda. Receita patrimonial, que é o referente ao rendimento das aplicações financeiras, né? Os nossos investimentos, 12 milhões de reais. Outras receitas, indenizações e restituições, 290 mil reais, referente à compensação previdenciária que o INSS paga para nós. Receita corrente diversas, referente ao empréstimo consignado. Então, toda vez que um servidor faz um empréstimo consignado com o Santander repassa um valor para nós. E outras receitas interorçamentárias, aportes financeiros de todas as instituições para amortização do déficit atuarial. Em percentual, né, no gráfico, então a contribuição patronal é a nossa maior receita, equivalente a 47% da receita. Depois a contribuição do servidor, os 11%, 23% da nossa receita. Os aportes, a Lei 355 do ano passado, referente a quase 20% da receita. Receita patrimonial dos investimentos, 12 milhões de reais, equivalente a quase 8%. A dívida da Unital conosco, 2 milhões e 200 mil reais, equivalente a 1% e 46%. E as outras receitas não representam nenhum por cento. A divisão das receitas de contribuições por entidade, então a nossa maior receita vem da Prefeitura, equivalente a 70%, depois a Unital, equivalente a 26%, Câmara e IPMT. A nossa despesa, também fixada em 151 milhões e 60 mil reais. Nossa maior despesa, pagamento de inativos e pensionistas, inativos 102 milhões e 800 mil reais, pensionistas 22 milhões e 200 mil reais. Custeio administrativo, é necessário para a manutenção do Instituto, né? Então,
o pagamento dos ativos do Instituto, diárias de servidores que viajam, todos os contratos, material de consumo, enfim, tudo que é necessário para a manutenção do Instituto, R$ 3.726.000. Pagamento de compensações previdenciárias, então um valor que nós podemos pagar ao INSS, R$ 200.000. Custeio dos investimentos, R$ 5 milhões de provisão para perdas dos investimentos e R$ 9.000 a consultoria dos investimentos. Adiantamento de despesas, normalmente nos últimos anos a gente nem usou isso aí, mas nós temos que colocar, caso seja necessário, R$ 27.000 com fornecedores e servidores. Aí as despesas de capital, custeio administrativo, R$ 550.000, é referente à reforma do prédio, aquisição de bens imóveis ou móveis, que contribuem para o aumento patrimonial do Instituto. E a reserva de contingência, caso seja necessário suplementar, pedir um crédito suplementar, R$ 16.548.000. A previsão das despesas em percentual, a maior parte de despesas correntes, quase 90%. A reserva de contingência vem em segundo com 10% e as despesas de capital não representam nenhum por cento. Despesas correntes por ação, a maior parte, né, da nossa despesa, pagamento de inativos e pagamento de pensionistas. Então, pagamento de inativos 76%, pensionistas 16%, aí o custeio administrativo 2%, pagamento de compensações previdenciárias nenhum por cento, custeio dos investimentos 3% e adiantamento de despesas nenhum por cento. Despesas com pessoal inativo e pensionista por entidade. Então a prefeitura R$ 73 milhões, equivalente a 58%, Unital 37%, R$ 46 milhões, desculpa. Câmara 3.900.000, equivalente a 3%, e PMT R$ 2.100.000, equivalente a 2%. Só uma observação, se nós pegarmos toda a nossa receita de contribuição que nós arrecadamos e compararmos com a folha de pagamento que nós temos, a única instituição superavitária é a prefeitura. O resto, todas elas são deficitárias. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Agora, representando neste ato a Fundação de Caixa Beneficente dos Servidores da Unital, professora mestra Marisa Marques, diretora administrativa. Boa tarde, senhor presidente, os demais membros participantes dessa mesa, senhores vereadores e demais ouvintes. Nós temos hoje a apresentação da Lei Orçamentária Anual da Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Universidade de Taubaté, que tem por objetivo proporcionar assistência beneficente prioritariamente aos servidores ativos e inativos da Universidade de Taubaté, de acordo com os recursos disponibilizados em nosso orçamento, né? As receitas estimadas segundo sua categoria econômica, as receitas correntes, no total de 3.429.000, sendo as receitas patrimoniais formadas pelo rendimento da aplicação financeiras, no valor de 296.000, as receitas de serviço, de acordo com os convênios firmados com a Fundação, na ordem de 3.049.000, outras receitas correntes decorrentes de seguros, que são benefícios conveniados com a Fundação, no valor de 84.000, a receita de capital, estimada em 110.000, que refere-se à alienação de bens, que é a estimativa da venda de um terreno da Fundação,
e a amortização do auxílio pecuniário, que seriam os empréstimos emergenciais que poderiam ser concedidos aos servidores na ordem de 10 mil, totalizando 3.539.000. Os recursos serão provenientes da transferência financeira da Universidade de Taubaté, rendimento dos bens patrimoniais e dos serviços prestados e de contratos e convênios firmados para o exercício de 2016. As despesas foram fixadas de acordo também com a categoria econômica em despesas correntes necessárias ao custeio e manutenção, no valor de 8.409.000, sendo com pessoal 208.000 e outras despesas decorrentes dos benefícios concedidos pela Fundação na ordem de 8.201.000. As despesas de capital no valor de 110.000 seriam os investimentos em decorrência da venda do terreno, se houver, no montante de 100.000, e as inversões financeiras, que seriam dos empréstimos, de 10.000. A reserva de contingência, exigida por lei, na ordem de 20.000, totalizando 8.539.000. A diferença entre a despesa fixada e a receita estimada, no valor de 5 milhões, será suportada com recursos financeiros provenientes da Universidade de Taubaté, conforme determina a legislação. Neste quadro, fizemos um comparativo entre o que foi fixado na LDO e orçado na LOA. Houve um crescimento, né, no orçamento em decorrência de novos convênios firmados na área de saúde e de um novo programa criado, que seria o auxílio à educação. O resultado primário, na ordem de 5.192.000, refere-se negativo, né, apresentado, os 5 milhões seria em decorrência da transferência financeira e os 192 é o rendimento da aplicação. Os programas para a Fundação com os seus projetos, né, e atividades estariam assim distribuídos. O auxílio saúde, que tem por finalidade a promoção, a assistência à saúde, estaria aproximadamente em 6.034.000, que refere-se a 70% das nossas despesas. A assistência funeral, que seria uma assistência social e financeira em caso de falecimento, que seria 0,09% das nossas despesas, no valor de 8.000. O seguro de vida, que deixou de ser oferecido gratuitamente aos servidores e que estamos em estudo para criar novamente, né, para o próximo ano, seria 0,12%, no valor de R$10.000. O fornecimento de cesta básica aos beneficiários de baixa renda, que hoje está em torno de quem ganha aproximadamente até R$2.300, seria 8,44%, corresponde a 8,44% das nossas despesas, no montante de 721.000. O auxílio pecuniário, que seria um empréstimo emergencial aos servidores, né? Devidamente justificados, em caráter excepcional, corresponde a 0,12% das nossas despesas, no montante de 10.000. O vale transporte, que também é concedido aos servidores de baixa renda, no valor de 610.000, que corresponde a 7,14% da despesa. A promoção de programas culturais e recreação, que é um convênio que nós temos com o SESC, para a diversão e lazer dos servidores, no valor de R$10.000 ano, correspondente a 0,12% das despesas. A aposentadoria complementar, que é um complemento da aposentadoria referente a uma lei específica, que hoje nós contamos com apenas 10 servidores. Isso não é mais praticado, mas nós temos que mantê-lo até restar o último servidor, né? Hoje ele está em torno de 380.000, corresponde a 4,45% das nossas despesas.
suporte técnico e administrativo necessário para o funcionamento da máquina, né, o custeio e a preservação do patrimônio, no valor de 400 mil, refere-se a 4,69% das despesas, a criação do auxílio educação para os servidores que tenham filhos na fase de educação infantil. Essa é um programa novo da Fundação, no valor de 336 mil, refere-se a 3,93% das nossas despesas, e a reserva de contingência necessária, né, obrigado por lei, no valor de 20 mil. Assim, nós temos o total dos nossos programas, projetos e atividades no montante de 8.539.000. Este é um gráfico, né, que representa o que nós demonstramos dos programas. Eu não vou repeti-lo, mas aí dá para verificar que a nossa maior despesa refere-se com o auxílio ao médico aos servidores ativos e inativos. Obrigada. Nós que agradecemos. Registrar a presença do vereador Douglas Carbone. Seja bem-vindo, vereador. Representando neste ato a Fundação Universitária de Taubaté, convidamos o senhor Wellington Luiz de Gouveia, contador. Boa tarde a todos. Então, a LOA, orçamento de 2016, da Fundação Universitária. Então, os objetivos da Fundação é proporcionar meios necessários, adequado extensão à Unital, no atendimento das necessidades educacionais, de saúde, assistenciais e sociais. Então, a introdução, né, em cumprimento ao estatuto, né, da Fundação e a recomendação do Tribunal de Contas e a lei orçamentária, né? Então, estamos apresentando aqui o orçamento de 2006. Esse orçamento é baseado aos convênios, né, firmados desse ano corrente. Então, as receitas correntes 50.630.000, receita patrimonial de 72 mil e receitas e serviços 50.531.000. As transferências voluntárias de 1.597.000. Então, a receita total de 52.200.500 reais. Então, as receitas correntes, receitas patrimoniais referente à receita de aluguel, né, com a EPTS, as receitas de serviço de 50 milhões, o convênio Funcabs de 6.600.000, receita prevista com o convênio Creche 1 de 18.760.000, convênio Creche 2, que é 2.869.000, e o convênio Oficineiros, 22.302.000, convênios firmados com a Universidade de Taubaté. As receitas intra-orçamentárias, que é a transferência voluntária, né, de 1.597.000. Então, só para ilustrar, né, o gráfico, ele demonstra, né, as receitas. Então, aluguel, né, IPTS, de 72 mil, convênio Funcab, 6.600.000, no Creche 1, 18 milhões, Creche 2, 2.869.000 e 22 milhões do convênio Oficineiros. E 1,5 milhão, né, da transferência voluntária da Universidade de Taubaté. As despesas fixadas, despesas correntes de 52.300.000, despesa com pessoal em cargos sociais de 29.804.000. Outras despesas correntes
20.322.500. Amortização da dívida, 1.174.000. Investimentos, despesas de capital, 100 mil reais. E reserva de contingência, 800 mil reais. As despesas correntes, essas despesas de pessoal em encargos sociais, de 29 milhões, são as despesas com salários e encargos sociais, dos convênios e os da sede. E as outras despesas correntes de 20 milhões são despesas operacionais com os convênios, material de consumo, vale transporte, serviços terceiros, indenizações e restituições. Despesas de capital, investimento de 100 mil reais com aquisição de imóveis e equipamentos para a sede e reserva de contingência de 800 mil reais para futuros pagamentos de processos trabalhistas e processos diversos. Então, despesas fixadas, no gráfico, ilustrando também. Então, a grande parte é de pessoal em cargos, que está de 29 milhões, 20 milhões outras despesas correntes, 1.174.000 da amortização da dívida. E a reserva de contingência, 800 mil. Os programas, os convênios firmados, então, com convênio 1 e do creche 1, de 18.760.000. Então, convênios com a Universidade de Taubaté, que é a realizar gestão e execução de ações relativas ao plano de trabalho vinculado ao convênio com a Universidade para atendimento na educação infantil, primeira etapa da educação básica, crianças de 0 a 5 anos. E o creche 2, que também com o mesmo objetivo, com o valor de 2.869.000. E o convênio oficineiros de 22 milhões, que é objetivo, objeto desse convênio é oferecer o suporte técnico administrativo para implementar as ações conjuntas ao convênio com a universidade no desenvolvimento do programa do ensino integral aos alunos do município de Taubaté, conforme o plano de trabalho. Eu agradeço, obrigado a todos. Obrigado, nós que agradecer. Representando neste ato a Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté, convido o professor Dr. José Felício Murad, presidente. Boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para convidar você que está em casa, você que está aqui no plenário da Câmara Municipal, para participar da apresentação da ópera A Flauta Mágica de Mozart, que vai acontecer no dia no dia 3 de novembro, às 19 horas, no Teatro Metrópole. Além dessa apresentação, teremos no dia 15 de novembro e no dia 20 de dezembro no Auditório da Comunicação. Trata-se de um único núcleo de ópera no interior do Brasil. Os outros 7 núcleos de ópera estão nas capitais. Então, o que é a Fundação de Arte? Qual o seu objetivo? O objetivo da Fundação é apoiar, desenvolver o estudo, a pesquisa, a gestão, o desenvolvimento, a produção das artes, da cultura, da educação, do turismo e da comunicação nas suas diversas modalidades. Então, a nossa fundação trabalha, desenvolve e difunde essas modalidades de comunicação, artes, cultura, educação e turismo. De onde vêm as nossas receitas? Nós temos uma receita corrente de R$
R$ uma receita patrimonial de R$ 2.250, uma receita de serviços no sentido de em torno de R$ 14.365. Isso está estimado para 2016. E temos a meta, as de despesas fixadas para 2016 de R$ 291.115 e as despesas de capitais de 45 mil, de investimento 30 mil, de reserva de contingência de 336 mil reais. Os nossos projetos, eles dizem respeito a suporte administrativo, difusão da música, difusão do teatro, difusão da dança, das artes visuais e da cultura material e da cultura e do turismo, né? Dentro desta função, eu posso pedir um especial favor para o senhor? Que possa ao presidente da FUST, porque acho que o arquivo que foi salvo não é o correto. Então, eu vou passar o arquivo correto e retomo a apresentação para poder ser coerente com a realidade. Está errado. Não, errado. Está aqui. Na hora de salvar, salvou a LDO e não a LOA. Então, agora estamos com o arquivo correto e as nossas receitas correntes, para bem da verdade, para que todo mundo possa acompanhar, de 96.615 e a receita patrimonial de 2.750. E a de serviço, ela é de 13.865 e a transferência por convênios externos de R$80 mil, totalizando R$96.615. As nossas metas fiscais. Um comparativo entre a LDO e a LOA. Nós previmos uma receita total de 16.615 e a LOA veio modificada com uma ampliação de receita para 96.615. Essas são as nossas receitas primárias, 96.615. E o nosso orçamento previsto na LDO era de R$336.115 e passou a ser R$416.115. Isso dá um resultado primário, né, de R$319.500. O que é esse resultado primário? É o recurso que a Universidade de Taubaté fará a transferência para a nossa fundação. Onde nós gastaremos essa receita, né? Quais são as despesas? Na área de cultura, R$157.715. Na área de educação, R$118.400. Na área de comunicação, R$95 mil.
E a função de governo, R$ 45 mil. O que é essa função de governo? É aquela função relativa à manutenção da sede, ampliação, melhoria de equipamentos, a atividade meio para se atingir o fim de cultura, educação, comunicação e turismo. Os nossos projetos e atividades. Na área de difusão cultural, nós vamos trabalhar o desenvolvimento e difusão cultural por meio de suporte administrativo 52.550. E temos para o desenvolvimento e difusão da música 50.195. Para o desenvolvimento e difusão do teatro, nós temos 27.170. E para o desenvolvimento e difusão da dança, R$ 25.050. E para a difusão das artes visuais, nós temos R$ 20 mil. Então, por aqui, a gente percebe que nós trabalharemos as 4 modalidades: artes visuais, dança, teatro e música. E, além disso, na área cultura, difusão cultural, projetos de preservação do patrimônio cultural e imaterial, material e imaterial, que são restauros, preservação de projetos para preservação de atividades culturais de manifestação genuinamente populares. Também temos a difusão do turismo, uma receita de uma previsão de despesa de 10 mil. E para o desenvolvimento e difusão cultural da função educação, 15 mil. Agora, dentro da função educação especial, nós operamos esse ano o programa Procampo. Então, está previsto, dentro da educação especial, R$ 103.400 para a continuidade do programa Procampo, que é um programa em parceria com o MEC, a Universidade de Taubaté, para a formação de professores que atuarão ambientados e que atuarão no campo. Dentro da função dos projetos Atividade de Comunicação, Desenvolvimento e Difusão da Telecomunicação, 64 mil. E Planejamento e Execução da Comunicação, 31 mil. O que é isso? Desenvolvimento e Difusão da Telecomunicação. É aquele suporte que a gente dá para criar meios de levar a comunicação por meio da rádio, da TV Unital. E já o Planejamento e Execução de Comunicação e Mídia, nada mais é do que fazer a produção de programas. Então, com isso, nós chegamos finalmente à diferença entre a despesa fixada e a receita estimada. Conforme eu disse no começo, está prevista uma transferência voluntária da Universidade de Taubaté no valor de R$ 319.500, que será suportado com recursos, voluntária, mas é orçamentária, prevista tanto no orçamento da universidade quanto no nosso, conforme o professor Assis disse. Esta é a nossa previsão de receita e previsão de despesa para o exercício de 2016. Obrigado, professor. Representando neste ato a Fundação de Apoio à Pesquisa Tecnológica e Inovação da Universidade de Taubaté, convidamos o professor Dr. Luiz Carlos Laureano, tesoureiro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas da mesa, todos presentes que estão nos assistindo. Então, pretendo realmente apresentar a Lei Orçamentária Anual para 2016 da Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Inovação da Unital. O professor Enari está viajando para a Coreia e pediu desculpa por não estar presente, pela Unital está indo para a Coreia. Então, o objetivo da Fundação é elaborar planos, programas e projetos de interesse regional, estadual, nacional e internacional. Também gerir e coordenar os projetos aprovados de financiamento de fundo de fomento públicos e privados. Financiar a execução de planos, programas e projetos de pesquisa, investigação e experimentação científica.
também como objetivo patrocinar o desenvolvimento de novos produtos, equipamentos, sistemas e processos. Constituir-se em centro de informação e ciência e tecnologia, com o fim de sistematizar e disseminar os conhecimentos técnicos científicos. Promover a divulgação de conhecimento científico e tecnológico por meio de publicações técnicas científicas, congressos, encontros, palestras e outras atividades afins. Então, a criação, né, da fundação realmente se justifica, porque a Unital, como ocorre em outras universidades, demandava uma estrutura direcionada para apoio de gestão e busca de fomento para suas atividades de desenvolvimento tecnológicos, científicos e também na área de inovação. Então, por isso, a FAPET busca dinamizar a execução dessas atividades, bem como contribuir para a difusão do conhecimento técnico-científico adquirido. Então, em relação às receitas, então nós temos uma receita corrente estimada de 236 mil, sendo que dessa receita, 22 mil é receita patrimonial e 214 mil é uma receita de serviços, né? Receita de estudo, de pesquisa, né? Com os projetos. E daí, então, um total de 236 mil. Ela corresponde a patrimonial 9,32% e a receita de serviço 90,68%. Então, aqui, já repetindo, né? Então, serviços e administração de projetos, 91%. Receita patrimonial, 9%. Agora, com relação às despesas, então, essa despesa corrente vai ser 344.100, que corresponde a 89,35%. E dessa despesa, então, pessoal em cargos sociais, vai ser R$113 mil, que corresponde a apenas 29,34%. Outras despesas correntes, no caso 231.100, corresponde a 60%. E dentro dessas despesas correntes, nós temos aí aplicações diretas, diária civil, material de consumo, passagens, outros serviços de terceiros. E depois, como despesa de capital, R$41 mil. Então, fazendo um total de 385.100. Então, aqui, repetindo, colocando a porcentagem, então, pessoal em encargos, despesa com capital, aqui apenas 11%, 29%, e outros gastos aqui, 60%. Então, resumindo, fazendo o resumo, então, tendo as nossas despesas, né, receitas correntes e as despesas correntes, então, a diferença que dá entre as duas é esse 149.100, que é a transferência financeira da Unital, e com isso fecha, então, os 385.100. Aqui mostrando essa diferença no gráfico, né? A gente tem que ter uma receita, a despesa, então foi exatamente os 149 mil, que é a diferença que corresponde à transferência. Ok? Obrigado aí pela presença e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, professor. Agora, para fazer as suas considerações sobre o assunto desta audiência pública, cada vereador aí, vereador Douglas Carboni, tem até 5 minutos. Boa tarde, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Vereador Paulo Miranda, no exercício dessa audiência pública, ao qual cumprimento todos os membros da mesa. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a professora Marisa. Eu vi uma situação ali de 3 milhões na questão de algumas arrecadações, mas quando ela coloca 8 milhões
essas transferências serão feitas, os outros 5 milhões serão feitos pela universidade, professora? Primeiro, parabenizar a senhora e o professor Eduvaldo à frente da fundação. Sei que é uma fundação muito importante, para mim é uma das fundações mais importantes da universidade, e o qual vocês desempenham um trabalho maravilhoso, que é em prol dos funcionários da Universidade de Taubaté. Mas a minha preocupação é porque o ano passado eu fiz uma emenda, inclusive de 2 milhões a mais para a FUNCABS, preocupados na questão realmente para manter os benefícios dos funcionários, a cesta básica, o vale transporte. Boa tarde, vereador. Respondendo o seu questionamento, atualmente, o que foi colocado é necessário para suprir a nossa demanda, né? Se houver um crescimento maior, aí nós vamos ter que pedir uma suplementação. Se as despesas aumentarem, com certeza. Hoje, com base no que nós temos, né? Porque o orçamento foi feito com base nos dados de junho a agosto, né? Então, seria suficiente, né? Hoje nós temos uma transferência de 4 milhões, estamos pedindo mais 800, então nós já fizemos. Agora, se houver um aumento, porque aí o aumento com a saúde não somos nós, né, que colocamos o percentual, aí teríamos que pedir, sim, uma suplementação. Tá? E se houver alguma outra demanda também, que não esteja dentro do orçamento, teríamos que criar um novo programa, e aí sim. Tá? Obrigado, professora. Outra questão, senhor presidente, para a FUST, será que nós estamos planejando já a reposição inflacionária para os funcionários ali dos convênios feitos com a prefeitura, uma vez que a reposição inflacionária é um direito desses trabalhadores, né, senhor presidente? Não sei se está sendo previsto essa data base da reposição inflacionária, porque o convênio, ele existe com a prefeitura, mas nós sabemos a necessidade dessa reposição inflacionária para os funcionários que trabalham através da fundação. É um questionamento que eu faço porque todas as vezes que vem esta casa, nós somos questionados, inclusive, dos pagamentos que são feitos aos funcionários com valor inferior, inclusive dos que estão hoje na Prefeitura Municipal. Então, para garantir, inclusive, que esses trabalhadores possam ter essa reposição inflacionária o ano que vem. Boa tarde, vereador Douglas. Relativo a essa infração, os convênios, né, já foi baseado, né, essa estimativa, né, das receitas com esse aumento, né? Foi o que foi passado para a gente, né, para o orçamento, né, já com essa base da inflação. Você sabe me informar qual será a reposição dos funcionários? Não sei dizer para o senhor. A inflação desse ano, segundo as últimas, tá aí o professor Laureano, deve ficar no mínimo em torno de 8,5% a 9%. Me corrija, professor, que sou um especialista, não quero passar, inclusive acho que o senhor pode me corrigir com grande propriedade. Então, a gente pensar nessa questão desse convênio para o ano que vem, eu acho que a gente pode aí dos senhores vereadores discutir para garantir que esses funcionários tenham um mínimo de reposição inflacionária, porque precisa ficar mais claro na apresentação do projeto, né, do orçamento. Então, que a gente possa mandar da fundação essa reposição inflacionária para os funcionários. Inclusive, vou fazer um requerimento ao prefeito municipal requisitando já isso através do convênio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Pergunta de alta relevância aí. Parabéns, vereador. Eu ia até fazer uma pergunta antes, vou fazer agora. A pergunta é para a FUNAC. A nossa equipe observou que no anexo 1, a FUNAC previu um valor de 10 mil reais, com reserva de contingência. No entanto, o anexo 6 não mostra esse valor. Existe algum equívoco nos dados apresentados? Este erro pode ser repetido em outros anexos? Ou esse erro está tanto no projeto original como a FUNAC enviou depois?
Seria possível que a equipe da FUNAC revisar todos os anexos para enviar, que a comissão tenha que dar o parecer contrário ao orçamento da FUNAC? Boa tarde. A reserva de contingência, no que eu apresentei, está dentro da questão da ação governamental. Mas assumo um compromisso com o senhor de hoje, no máximo amanhã, está verificando se há algum erro. Caso haja, a gente procura a Comissão de Finanças e já faz a correção aqui de pronto, para que não haja prejuízo para as demais instâncias e instituições que constam do orçamento. Mas eu assumo esse compromisso com o senhor de verificar e dar um retorno para que isto não prejudique o andamento e a votação do orçamento. Tá certo, obrigado. Alguém tem alguma pergunta aos munícipes? Não? Para que possamos dar um posicionamento conclusivo à população sobre o questionamento feito nesta tarde, além de publicar a ata no Boletim Legislativo, nós juntaremos o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento à ata desta audiência pública. Agradeço a todos, que tenham uma boa tarde e que Deus acompanhe. Encerro essa audiência.